Mais uma vez, o Mazé de Estudo está trazendo um assunto delicioso, que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu estou falando sobre moda, eu estou falando do Cabedal de Criadores. É um grupo de pessoas que amam moda, amam estilo, que são de Manaus e que resolveram, sim, há 2 anos, fazer esta associação e estão na segunda semana. Então vale a pena conferir coisas interessantíssimas que eu conversei, trouxe inclusive um dos estilistas, vale a pena conferir. Tenho Alô Doutora, claro, e eu quero te dar uma explicação, na verdade uma satisfação, porque eu estou gravando tanto de óculos. Eu estou com uma conjuntivite bacteriana. Estou quase boa, mas tive para não parar, para que o programa não tivesse que ter reprises, tantas reprises. Eu estou enfrentando de óculos a câmera e não deixando você de assistir ótimos programas. Estou quase boa, estou agradecendo aqui particularmente a doutora Cristina Garrido, que foi assim uma santa muito legal e que tá me fazendo ficar boa. E vou ficar, porque ele quer. Vem comigo. Alô, doutor, está no ar. E você deve lembrar que no programa passado a gente estava falando de câncer de pele. Nós vamos continuar desta vez avançando para diagnóstico, como é que faz o tratamento, uma série de perguntas que a gente vai fazer agora para a doutora Patrícia Bandeira de Mello. Obrigada, doutora, mais uma vez. Pois não, Mazé, vamos falar do câncer. Vamos lá. Bom, depois do diagnóstico, doutora Patrícia, qual o primeiro passo? Bom, ainda falando um pouquinho de diagnóstico, é importante salientar que hoje o dermatologista dispõe, Mazé, de algumas armas, entre aspas, que nos facilitaram um diagnóstico mais simples. Nós hoje dispomos do dermatoscópio. O dermatoscópio é como se fosse um microscópio de superfície, portátil. É claro que você precisa ter conhecimento de como fazer, como usar, mas é um instrumento que hoje a dermatologia tem utilizado largamente e isso tem nos ajudado muito no diagnóstico mais rápido, Não precisa a pessoa esperar para poder fazer basta ter acesso a um especialista e ele, através dessa pequena ferramenta, ele pode acelerar a sua conclusão clínica. Muitas vezes, além da dermatoscopia, do exame clínico do especialista, ainda assim a necessidade, eu acho que é importante até que se faça, da realização do exame anatomopatológico, né? Claro, e digo antes, para diagnóstico, porque toda peça cirúrgica que foi removida, invariavelmente ela precisa ser analisada do ponto de vista anatomopatológico, ou seja, mandar para a patologia para fechar o diagnóstico realmente final. É fundamental. Mas antes nós podemos, ainda quando estamos na fase de diagnóstico, realizar uma biópsia cutânea e sugerir um provável diagnóstico, até como clínicos nós devemos fazer isso, e isso seja consolidado através desse laudo. Concluído o laudo, fechado o diagnóstico do câncer cutâneo, aí se programa o tratamento que vai variar de acordo com o tipo clínico e tipo histológico desse tumor. Quando a gente fala de câncer, a gente fala logo de quimioterapia, pensa em quimioterapia e em radioterapia. Em alguns casos, é necessário, doutora? Na maioria das vezes, nós conseguimos resolver, né, com cirurgias de menor porte ou de maior porte, pelos cirurgiões especializados nessa situação, resolver o problema, tá? Na maioria das vezes. Mas existem algumas formas de câncer, em especial em alguns pacientes que não têm, por exemplo, condições terapêuticas cirúrgicas, pacientes muito idosos, com algumas comorbidades muito severas que não
não permitem a cirurgia, que muitas vezes é às vezes muito extensa, e aí se tenta diminuir, entre aspas, o tamanho, enxugar o tamanho daquela lesão, como por exemplo a radioterapia, né, ou a própria quimioterapia. Então é aplicado nesse caso, Existem né? algumas formas em especiais que elas podem realmente ser indicadas, sem dúvida. Certo. Bom, após o tratamento, fez o tratamento, tirou e tal, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar? Como a gente sabe que os fatores etiopatogênicos giram muito em torno da radiação, do dano solar, a gente já havia falado que a radiação ela tem um potencial de destruição celular, do DNA celular, muito importante. Então, qual é o grande X da questão? Incorporar nesse paciente que já desenvolveu algum tipo de câncer cutâneo a conscientização de que ele precisa se proteger de forma efetiva no dia a dia da radiação solar, ou seja, ser um adepto do uso do filtro solar. Doutora, existe algum apoio, grupos de apoio? Porque quando se fala em câncer não adianta, a gente pira mesmo o cabeção, fica enlouquecido e tal, e às vezes a pessoa precisa de um apoio, de uma conversa com quem já teve e tal, não é? Existe em Manaus isso? É assim, mas específico em relação ao câncer cutâneo, não. O que eu posso dizer, e isso é importante que a população saiba, que o médico determinado para fazer esse tipo de atendimento é o dermatologista. Ele é o médico que se especializou para abordar esse tipo de problema. Claro que muitas das vezes nós precisamos do auxílio do oncologista, de outras especialidades, quando de cirurgias maiores, de uma equipe multidisciplinar, isso é importante. Hoje aqui em Manaus, os centros de atendimento à dermatologia já dispõem de atendimento cirúrgico, tanto no Alfredo da Mata, como no Hospital Universitário Getúlio Vargas, através do Araújo Lima, tanto na Fundação de Medicina Tropical. São centros de referência para atendimento da dermatologia e do câncer cutâneo, mas as redes básicas de saúde, tanto municipal como estadual, dispõem também de dermatologistas, mesmo que eles não consigam na rede básica realizar a cirurgia propriamente dita, nem todos conseguem, eles têm condições de encaminhar para os centros mais de terceiro nível de atendimento. Mas a dermatologia já está amplamente difundida nos nossos serviços de atendimento médico, com profissionais habilitados para esse tipo de atendimento, sem dúvida. Vamos, antes de concluir, eu quero que a senhora repita a data da campanha. Verdade. E onde as pessoas podem... A campanha de atendimento ao câncer cutâneo, de detecção, é uma campanha nacional, né, que vai atender de forma unificada no dia 26 de novembro, tá? Nos 3 serviços, no período da manhã, entrando no iniciozinho da tarde, na Fundação de Medicina Tropical, no ambulatório Araújo Lima, ali anexo ao Hospital Getúlio Vargas, e no Alfredo da Mata. Então, são os 3 pontos de atendimento. Nós, inclusive, uma semana antes do dia 26 de novembro, estamos organizando, fechando ainda isso, nós vamos provavelmente panfletar, né, com auxílio da Liga Amazonense de Dermatologia, de vários colegas dermatologistas que se dispõem anualmente a se engajar nessa luta. Nós vamos panfletar ou na Ponta Negra ou em alguns sinais da cidade, para difundir, para massificar, para que as pessoas realmente busquem o atendimento no dia 26 de novembro. Isso é importante. Não tenha dúvida, se você tem alguma lesão suspeita, procure, porque você pode resolver de forma definitiva o seu problema. Não tem que ter medo não, vai que enfrenta que vai dar tudo certo. Muito obrigada, doutora. Obrigada pela oportunidade de difundir uma coisa tão séria, tão importante, que é o câncer cutâneo, Marcelo. Não sai daí, eu volto já.